Olá, amigos, sejam todos bem-vindos para a nossa segunda aula do curso de Introdução à Filosofia só para membros. Peço que vocês me desculpem pelo cenário, não levem em conta o cenário. Nós estamos reformando tudo aqui, são os últimos dias desse triste cenário, logo será mudado, se Deus quiser. Mas então, pessoal, nós vimos na aula passada algumas coisas interessantes, começando essa nossa jornada pelo mundo da filosofia. A primeira coisa interessante da aula passada é que o filósofo Platão, lá na Antiguidade Grega, fez uma importante distinção que dava um certo rumo à filosofia. A distinção era entre doxa, ou seja, a mera opinião, e a episteme, aquilo que em grego traduz a palavra ciência, por exemplo, ou conhecimento, ou sabedoria até mesmo. Para Platão existia uma diferença monstruosa entre a doxa e a episteme. A doxa é aquele conhecimento que nós temos, que nos chegou, simplesmente nos chegou sem o nosso próprio esforço. Conhecimento por exemplo, eu sei que o sol nascerá amanhã. Esse é um conhecimento que me chegou, talvez pela observação, mas muito antes, porque descobri na tenra infância que existia uma diferença entre o sol e a noite. O dia sempre nasce e a noite sempre chega. Bom, mas se me perguntassem, ainda na infância, por que o sol nascerá amanhã, evidentemente que eu não teria nenhuma resposta. Então essa é uma característica de um conhecimento que nos chega sem o esforço, porém nos chega sem o devido fundamento. Nós sabemos que alguma coisa é de determinado modo, mas não sabemos o porquê. Não temos o fundamento desse saber. Isso para Platão era doxa, ou seja, a mera opinião. Eu tenho a opinião de que o sol nascerá amanhã. Mas como eu não sei explicar o porquê, não sei qual o fenômeno que faz com que o sol nasça todo dia, então eu estou apenas no campo opinativo. Isso para Platão não servia para fundamentar o conhecimento científico, a ciência. Porque a ciência é de uma outra ordem, é um conhecimento que nós buscamos e continuamos buscando depois de tê-lo. Ou seja, ele estava falando dos fundamentos, é um conhecimento que nós adquirimos através de uma pesquisa, de um estudo, de uma meditação sobre os fundamentos daquele saber. Bem, se eu vou atrás do porquê eu sei que o sol nascerá amanhã, evidentemente que eu terei uma série de conhecimentos que eu não tinha, porém que jamais me chegariam ao natural, vamos dizer assim. Essa distinção é importantíssima porque é praticamente a primeira base da filosofia. A filosofia não pode se servir do conhecimento opinativo. A filosofia é um conhecimento humano de outra ordem. A filosofia não é o conhecimento divino através da revelação, porque aquele é o conhecimento divino, mas é um conhecimento, uma sabedoria buscada pelo homem. Assim, por exemplo, nascem todas as ciências. Quando o homem começa a buscar o fundamento do porquê as coisas são de tal modo, porquê o fogo queima, porque a temperatura varia, porque certas plantas crescem mais em determinada época e não em outra, e assim por diante. Então Platão estabelece aí a diferença entre o conhecimento seguro, o conhecimento científico, e aquilo que é mera opinação, mera opinião. A filosofia, portanto, é a busca pela episteme, a busca pelos fundamentos daquilo que nós sabemos.
O segundo ponto importante que nós vimos foi que para chegar à episteme, para chegar a um conhecimento dessa ordem, exige-se um método. A filosofia, portanto, que é a busca do conhecimento pelos seus fundamentos, exige um método. A filosofia não tem um só método, são variados os métodos na filosofia. Mas o primeiro e talvez mais famoso método de passar do conhecimento opinativo para a episteme, de passar da doxa para a episteme, é aquilo que está em Platão denominado como dialética. A dialética é um método basicamente discursivo. É um discurso, um diálogo interno formado a partir de premissas. Quando queremos descobrir alguma coisa, falando rapidamente sobre esse método, Platão, ensinado pelo seu mestre Sócrates, descobriu que era preciso sempre colocar uma resposta na frente, antevendo já uma resposta, vamos dizer assim, não permanente, uma primeira resposta de modo a ser superada, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se eu quero saber o que é uma coisa, a virtude, por exemplo, eu dou uma primeira resposta. Só que essa primeira resposta é dada para ser negada, porque a primeira definição de alguma coisa é geralmente incompleta. E é mais ou menos nisso que se baseia o método dialético. A partir da negação daquela primeira resposta surgem outras possibilidades. Essas outras possibilidades também são lançadas adiante como forma de definir alguma coisa. Quando nós entrarmos um pouco mais em Platão, a gente verá como realmente funciona esse método dialético, mas a princípio é isso. É uma construção dialógica. O termo diálogo quer dizer duas palavras. Então, uma resposta é sempre sobreposta à outra, até que se chegue numa definição axiomática, como se diz em filosofia, até que se chegue numa definição que não possa ser destruída por outros argumentos ou por outras premissas. Uma premissa que defina de forma universal o que uma coisa é. Universal quer dizer que vale em qualquer tempo e em qualquer lugar. Uma resposta a respeito da coragem, por exemplo. Quando conseguirmos definir a coragem, essa definição tem que valer o mesmo em qualquer lugar. A coragem não pode ser uma coisa no Brasil e outra coisa no Paraguai, por exemplo. Então, a busca dessas respostas, dessas soluções universais, era o objetivo do método. Bem, quando entramos no método, já estamos fazendo filosofia. A dialética é um dos processos de fazer filosofia, que, aliás, foi usado por Sócrates pela primeira vez, com o nome de maiêutica. Antes da dialética propriamente, que é o método platônico, Sócrates usava aquilo que ele chamava de maiêutica, que seria dar à luz a um conhecimento que não se tem. Isso porque Sócrates era filho de um quebrador de pedras com uma parteira. E ele lembrava muito de sua mãe no uso do método da maiêutica. Maiêutica é dar à luz a um conhecimento que não se tem, ou seja, trazer à luz um conhecimento que estava oculto, escondido. Era basicamente o trabalho de sua mãe. Tirar uma criança que está no ventre materno e colocá-la no mundo. É basicamente esse o método socrático, através de perguntas, sempre perguntando, no ato de perguntar,
estava ali os princípios da dialética, que Sócrates chamava de maiêutica. Bom, isso nós vimos rapidamente na aula passada, veremos com muito mais detalhes lá para frente, mas por enquanto só para termos uma ideia. Outro ponto importante que nós vimos na aula passada foi a evolução da filosofia com o discípulo de Platão, Aristóteles. Aristóteles entendeu, ficou 20 anos estudando com Platão e entendeu perfeitamente o método dialético e aplicou o método dialético numa gama de outras pesquisas que o levaram até mesmo a fazer tratados sobre a natureza, sobre os animais e assim por diante. Mas Aristóteles viu que o conjunto do conhecimento era muito grande. O conhecimento era uma área gigantesca e precisava ser de algum modo organizado. Foi então que ele dividiu a filosofia, o conjunto da filosofia, em 3 partes, em 3 áreas. Uma que ele chamou de lógica, a outra que ele chamou de física e uma terceira parte que ele chamou de ética. A lógica era aquela parte da filosofia dedicada a compreender, ao estudo propriamente do raciocínio humano, das formas do raciocínio, como fundamentar o raciocínio perfeito e assim por diante. É, aliás, por causa disso que Aristóteles criou a lógica. Ele é o pai da lógica, que começa lá com o silogismo categórico e chega até os nossos dias, uma base da lógica. Nós vamos também ver no decorrer do tempo esse estudo de Aristóteles, para ter pelo menos uma grande base. A outra parte da filosofia, dessa organização que deu Aristóteles ao pensamento, ou melhor, a filosofia, estava na física. A física era o estudo, como diz o nome, da physis. E a physis, para o grego, era o mundo, simplesmente o mundo material que está aí no nosso entorno. O mundo e todas as coisas que estão nele. E aí vem o estudo, por exemplo, da botânica, da geografia, dos animais, dos astros e assim por diante. E a última parte, a última divisão que faz Aristóteles na filosofia é a ética. Essa é a parte provavelmente mais importante da filosofia aristotélica, porque a ética compreende uma série de coisas, mas basicamente naquilo que o homem faz. E daí a filosofia dá um gigantesco salto acima ou melhor, é nesta parte da filosofia que a coisa fica realmente interessante. Essa parte da filosofia é como se desse um salto sobre todas as outras. Se bem que na física de Aristóteles escreveu, preparou muita aula falando sobre a física, deixou uma série de escritos chamado Física, mas tem uma parte, a última parte da física, Aristóteles deu um outro nome, um nome chamado metaphysis, que seria, para Aristóteles, algo da física, porém que estava, digamos, além das coisas estudadas no mundo físico ou do mundo material. E é daí que surgiu o nome metafísica. Metafísica, hoje nós sabemos, é o estudo, tem como objetos estudar a Deus, o homem e o mundo. O que é Deus, o que é o homem e o que é o mundo. Bem, Deus, nós sabemos, está para além do mundo natural que ele criou. Portanto, não está englobado na física, mas para Aristóteles, como não conhecia a revelação, tratava esse objeto de estudos como algo ainda dentro da física, assim como o mundo e assim como o homem. Porém, o homem num sentido mais transcendente. Isso nós veremos mais adiante.
Mas na ética, por exemplo, quando ele chega na última divisão da filosofia, a ética é aquilo que tenta estudar o comportamento do homem, não só o comportamento, mas o que o homem faz e como o homem faz. E eu acho essa parte interessantíssima, por quê? Porque aí ela revela talvez da forma mais importante até hoje feita na filosofia, a grande diferença do ser humano com todo o resto da natureza. Por exemplo, se a física, se a ética estuda aquilo que o homem faz, é importante notar que tudo que o homem faz é quase que totalmente diferente de todo o resto, de todos os outros entes da natureza e o seu fazer. Por exemplo, quando olhamos um elefante, nós olhamos um animal que pode ser classificado de várias formas. Por exemplo, podemos dizer, é um macho, é um elefante macho, é um elefante fêmea, é um elefante adulto, é um elefante velho, é um elefante jovem. Mas não vamos muito além disso, porque não podemos, de certo modo, de modo seguro, dizer quais são as pretensões daquele elefante, quais são as suas ideias, quais são os seus projetos para o futuro, porque isso não se mostra concretizado em nenhum outro elefante que estudamos. Agora, quando nós olhamos um ser humano, olhamos também um animal, evidentemente, que pode ser classificado como macho, como fêmea, como adulto, como velho, como jovem. Mas essas coisas que nós não aplicamos ao resto da natureza, elas são perfeitamente aplicadas no homem. Eu posso dizer, por exemplo, em relação a um determinado ser humano, que as suas pretensões são políticas ou que as suas pretensões são espirituais, religiosas e assim por diante. Eu posso apontar um ser humano e dizer, é um médico, é um advogado, é um dentista, é um padeiro, é um pedreiro, é um político. Isso não é transferido para nenhum outro ser da natureza. Eu não posso apontar para um elefante e dizer, esse é o dentista da manada, esse é o advogado, aquele elefantinho jovem lá está estudando para ser historiador. Isso não existe, não é possível. Mas não é possível por quê? Justamente por isso, porque o ser humano ele se distingue nessa dimensão, essa dimensão que abarca toda a natureza, não abarca totalmente o homem. O homem transcende, em alguma medida, a própria natureza. Então, eu digo que, por enquanto, sem entrar muito nessa questão, que a última parte da filosofia de Aristóteles, a ética, ela é, talvez, de longe, a mais importante. Por isso, ela engloba também, por exemplo, a atividade política, o comportamento humano, o estudo da alma, a psicologia, está tudo dentro da ética. Bem, eu estou fazendo uma explanação muito superficial, muito por cima. Depois nós vamos entrar com mais paciência, com mais calma nessas particularidades. Mas só para dar aqui uma ideia de como Aristóteles classificou a filosofia. Bem, nesse sentido, todo saber estava ali, colocado de forma organizada, entre lógica, física e ética. O sujeito que dominasse essas três áreas dominava todo o conhecimento de sua época. Era possível, portanto, ter todo o conhecimento possível, dominar todas as áreas, conhecer todas as áreas. Bastava essa organização, bastava separar o que era parte do estudo do raciocínio, do que era parte do estudo da natureza e daquilo que era parte do estudo do comportamento humano, da alma humana, da ação humana, do fazer humano. Também dentro dessa última parte entra a questão do fazer humano.
Enquanto a natureza produz os seus bens, os seus animais, as suas estruturas, o homem também faz, só que de modo diferente. O que o homem produz não é produzido pela natureza. Um exemplo disso, um simples exemplo disso é esse isqueiro. Esse isqueiro não é encontrado na natureza. Não existe uma árvore, por exemplo, que dê isqueiros como fruto. O isqueiro é um produto da mão do homem, um produto humano. Uma cama, por exemplo, uma cadeira, a natureza não produz cama, não produz cadeira, não produz guarda-roupa. Então tudo isso está dentro de uma parte específica da filosofia para Aristóteles. Pois bem, até a Idade Média as coisas iam assim, essa divisão do conhecimento. O homem era, portanto, capaz de conhecer todas as coisas. O sujeito que estudasse poderia dominar todo o conhecimento de sua época. É bom lembrar que Aristóteles foi o preceptor de Alexandre o Grande, imperador da Macedônia, Alexandre o Grande, aluno de Aristóteles, que tinha um vasto conhecimento. Era provavelmente um sujeito, embora tenha morrido jovem, conquistou o mundo porque, desde muito cedo, entrou na escola aristotélica, foi discípulo de Aristóteles e certamente tinha ele abarcava, enquanto sujeito humano, abarcava todo o conhecimento de sua época. Aí nós entramos especificamente no campo da sabedoria humana. Era isso que se prestava desde o início lá da filosofia de Sócrates, desde o início da peregrinação de Sócrates por Atenas, a filosofia de modo geral. E isso quer dizer que até Aristóteles, por exemplo, a filosofia era um conhecimento enciclopédico. A gente pode hoje, com a divisão do conhecimento hoje, dizer que era um conhecimento sobre tudo. Filósofo era o sujeito que sabia de física, de matemática, de biologia, enfim, de psicologia. Esse era o filósofo, era aquele que tinha um conhecimento quase que total, tudo que era possível conhecer no seu tempo, envolvendo todas as áreas. Mas já na Idade Média, logo no começo da Idade Média, vamos dizer assim, quando o cristianismo entra na Europa, surge a primeira divisão na filosofia. A filosofia que englobava todas as ciências era agora dividida pela primeira vez. Quando surgem os primeiros estudiosos específicos da religião judaica, do cristianismo, das escrituras sagradas, surge também uma divisão na filosofia. Surge a teologia, um estudo que se debruçava exclusivamente sobre a verdade, fosse ela revelada ou fosse ela buscada pelo homem em relação a Deus. Era o estudo de Deus, estudo da palavra de Deus, estudo da manifestação de Deus através da palavra, ou qualquer outra forma de estudar a esse, vou dizer aqui entre aspas, objeto, esse objeto de estudo, Deus. Então, do seio da filosofia surge, na Idade Média, uma nova ciência. E essas duas ciências vão atravessando os tempos, até mais ou menos aí o século XVII. As duas grandes ciências, os dois ramos do conhecimento, os dois ramos da sabedoria que existiam, mas que englobavam tudo. De um lado, a filosofia, englobava o estudo do comportamento humano, da alma humana, do raciocínio, das coisas do mundo, das coisas materiais, conhecimento puramente humano, do mundo, da natureza e do homem, e do outro lado, o estudo sobre Deus, a teologia, o estudo de Deus, o estudo de Deus à luz da razão natural,
como uma busca do próprio homem, ou servindo-se da verdade revelada para um discurso segundo a razão natural. Isso atravessa toda a Idade Média, mas vai além, chega até próximo aí ao século XVII. Descartes, por exemplo, que é considerado um dos pais da filosofia moderna, o primeiro filósofo importante da modernidade, o filósofo que é muitas vezes relacionado como o pai da era moderna, também está dentro desse esquema, dentro dessa grande divisão da filosofia. A filosofia, até Descartes, era esse conhecimento enciclopédico herdado lá de Aristóteles, mas também tinha ali já ao seu lado a teologia. É nesse contexto que surge Descartes, filósofo René Descartes, que a rigor é um filósofo enciclopédico também. Ele também tem o domínio de toda a filosofia, de todo o conhecimento do seu tempo. É um sujeito que podia se apontar e dizer: este filósofo sabe tudo, sobre tudo. Tanto é que Descartes era matemático, era físico, era filósofo, porque dentro da filosofia ainda estavam lá a matemática, a física e assim por diante. Leibniz também é um desses filósofos enciclopédicos que se pode apontar e dizer: esse aí é um filósofo que sabe sobre tudo. Aliás, fizeram inclusive tratados matemáticos, tanto Leibniz quanto Descartes. Leibniz sabia de tudo mesmo, teologia, matemática, física. Descartes, inclusive, dissecava cadáveres para entender o funcionamento do corpo humano. Era ainda possível ter o domínio de todo o conhecimento de seu tempo, até Leibniz. Já Kant, por exemplo, que vem depois de Leibniz, já não tem esse domínio todo, já lhe escapa e muito o conhecimento sobre biologia, sobre matemática, sobre física. Já não é mais possível, em fins da Idade Moderna, abarcar todo o conhecimento. O sujeito humano já não tem mais essa possibilidade de abarcar todo o conhecimento que existe. Mas, via de regra, a filosofia é isso até a modernidade. Um conjunto, ou melhor, a unidade de todo o saber. Aquilo que dá unidade a todo o conhecimento possível. Tanto é que eu lembro que até alguns anos atrás, na Alemanha, a divisão do estudo era mais ou menos parecida com o que foi na Idade Média. Na Alemanha, as faculdades da Alemanha eram poucas. Por exemplo, a faculdade de Direito, era dividida em faculdade de Direito, faculdade de Medicina, faculdade de Filosofia e faculdade de Teologia. A faculdade de Direito, evidente, estudavam as leis, o direito, faculdade de Medicina, a medicina, mas na filosofia vinha todo o resto. Biologia, aquilo que hoje nós chamamos humanas e exatas, estavam praticamente todas dentro da faculdade de filosofia na Alemanha. Então lá na faculdade de filosofia podia-se estudar desde biologia à própria filosofia. Tudo dentro da faculdade de filosofia e depois da faculdade de teologia. Não sei se ainda é, mas foi assim pelo menos até alguns anos atrás. Então isso mostra que a filosofia era aquela ciência que abarcava todo o conhecimento. Voltando agora para aquela passagem entre a antiguidade grega e a Idade Média. Ali a coisa estava muito bem caracterizada. Só haviam duas possibilidades de estudo, que abarcavam tudo, evidentemente, ou pretendiam abarcar tudo. A filosofia de um lado, onde se estudava de tudo. O mundo, as coisas do mundo, todas as coisas, o homem
e a forma do raciocínio humano. O homem, o seu comportamento, a alma e assim por diante. E, por outro lado, o estudo de Deus. Já, no entanto, voltando para nossos tempos, no início da era da idade contemporânea e da contemporaneidade, em fins do século XIX, por exemplo, esse grande conjunto da filosofia ele vai se desmantelando. Porque de dentro da filosofia saem ciências com objetos próprios. Elas são ciências que estavam dentro da filosofia, mas acabaram lá no fim da Idade Moderna se desprendendo da filosofia. Por exemplo, a matemática. A matemática sai do âmbito da filosofia e se torna uma ciência própria. O mesmo aconteceu com a física, com a geografia, com a biologia, com a sociologia. A sociologia, por exemplo, é tirada de dentro da filosofia por Augusto Comte, é chamado o pai da sociologia. Ele torna a sociologia, que era um ramo da filosofia, Augusto Comte desmembra a sociologia da filosofia e a torna uma ciência própria, com um objeto de estudo próprio. Assim também aconteceu com a psicologia, que estava dentro da filosofia, se tornou uma ciência própria, apartada, vamos dizer assim, da filosofia. Em relação à psicologia, houve a separação foi um tanto quanto dolorosa, porque muitos filósofos proeminentes não sabiam dizer se a psicologia era a filosofia ou era uma ciência própria. Uns diziam, não, a psicologia é uma ciência própria, ela tem que ser desmembrada da filosofia porque tem um objeto próprio, acabou, é uma ciência fechada nela mesma. Outros não sabiam dizer exatamente o que era. Muitos psicólogos chegaram a dizer que psicologia era puramente filosofia e nada mais, mas acabou se desmembrando. Pois bem, já no começo do século XX, a grande pergunta era, então, ou melhor, no começo do século XIX, entre século XVIII e XIX, a grande pergunta era, pois bem, o que é então a filosofia, já que a pizza foi cortada em fatias e desmembrada, o que restava para a filosofia? Como definir a filosofia a partir do século XVIII, por exemplo, ou século XIX? Bem, muito simples. A filosofia se tornou apenas aquilo que ficou, aquilo que restou depois de todas as ciências se desmembrarem. A filosofia era tudo aquilo que já não era física, biologia, matemática, química, direito, enfim, sociologia, psicologia. A filosofia era apenas o que lhe havia restado de muito próprio, que não poderia ser desmembrado. Pois bem, a questão agora então era saber o que ficou. O que ficou a partir desse desmembramento, a partir do momento que essas ciências se tornaram ciências próprias, a filosofia permaneceu, continuou sendo alguma coisa, mas aí precisava saber o que era isso. Porque, vejam, se a filosofia fosse desmembrada do seu essencial, ela desapareceria. No entanto, a filosofia não desapareceu. Ela perdeu várias áreas, como disse, matemática, química, biologia, física, assim por diante, mas continuou existindo. Por quê? Porque havia na filosofia alguma coisa inerente a ela própria, essencial, que não podia ser desmembrada. Por isso, a filosofia, ainda que desmembrada, existe até hoje. Mas a pergunta é, o que é, portanto, filosofia a partir de toda essa transformação? Mas se pode pensar que, a partir daí, que o que restou à filosofia foi pouco. Não, muito pelo contrário.
O que restou à filosofia depois da fuga, da saída de outras áreas do conhecimento é muito grande. A filosofia sofreu sim uma grande alteração, mas permaneceu sendo a gigante das ciências, por assim dizer. Ela sofreu uma grande alteração desde o princípio. No princípio, a filosofia abarcava tudo. Agora não. Agora abarca áreas bastante limitadas em comparação ao seu início. Por isso, houve sim uma grande transformação no conceito do que era a filosofia. Mas vejam o que restou. Uma vez que saíram, que foram embora da filosofia, ciências como a matemática, a física, a química, a biologia, o direito, a geografia, enfim, uma vez que a filosofia perdeu todas essas áreas, o que restou é puramente filosófico e não é pouco. Por exemplo, restou para a filosofia a ontologia, que é o estudo do ser, do ente, que é basicamente o estudo sobre tudo que existe. Restou a metafísica, que é o estudo sobre Deus, o mundo e o homem. Restou a lógica, mas também restou a teoria do conhecimento, a ética, a estética e a filosofia da religião. Em relação à estética, que faz parte da filosofia, é possível que amanhã ou depois ela também se desprenda totalmente como uma ciência à parte. A estética é o estudo sobre o belo. Bom, isso que restou, ontologia, metafísica, lógica, teoria do conhecimento, ética, estética e filosofia da religião, é a própria filosofia. E restou por quê? Porque não podia ser desmembrado, ainda que amanhã depois se desmembre também a estética, o que fica é sempre o essencial. A filosofia pode ainda se desmembrar, quem sabe, de outras áreas, como a lógica, como... Aliás, a lógica também tem esse processo. Hoje, a lógica moderna quer esse status de ciência própria, mas é quase que impossível desvinculá-la, porque ao entrarmos na filosofia, temos que entrar pelo caminho da lógica, ou a prática da filosofia exige a lógica. Mas enfim, seja como for, a filosofia sempre permanecerá, porque enquanto tiver a metafísica e a teoria do conhecimento, a filosofia será sempre a filosofia, terá sempre a sua parte essencial. Mas a questão é saber o seguinte, o que essas áreas do conhecimento têm em comum para comporem o quadro da filosofia. Essa pergunta pode ser respondida de vários modos, mas seria mais interessante saber por que as outras ciências se desmembraram da filosofia. Porque se soubermos o porquê as outras ciências se desmembraram da filosofia, talvez ficará mais fácil entender por que certas áreas do conhecimento são a própria filosofia e, portanto, não podem se desmembrar jamais da filosofia. Esse é um assunto um pouco complicadinho, mas vamos observar, por exemplo, a matemática. A matemática é uma ciência que simplesmente se desmembrou da filosofia, virou uma ciência própria. Por quê? Bem, a matemática está em tudo, ela está envolvida em todas as áreas do conhecimento. Por isso ela fazia parte da filosofia, sempre foi parte da filosofia. A matemática era a matemática filosófica, era uma ciência filosófica, porque no nosso entorno, quando estudarmos qualquer coisa, seja um ente da natureza, seja um objeto construído pelo homem, temos uma figura e temos um número, porque as coisas são numéricas e são figuras. Por exemplo, as coisas podem ser 2, 3, 4,
podem ser de forma triangular, circular, quadrada e assim por diante. Tudo representa uma figura e um número. Daí porque a matemática estava dentro da filosofia. Se formos estudar, por exemplo, como fez Aristóteles, a biologia, nós estamos tratando também de números e figuras. Aliás, quando classificamos um vegetal, um mineral, o fazemos também a partir de sua figura e seus números. Daí porque a matemática estava ali completamente unida ao tecido filosófico. Mas por que ela se desmembrou e como se desmembrou? Se desmembrou na medida em que isolou o número e a figura da realidade do número e da figura. É como se, um exemplo talvez mal acabado, mas eu sei que eu sou um, irrepetível, e tenho uma determinada figura. Só que esse que eu sou, que é um número, e a figura que me limita, vamos dizer assim, está inserido num contexto total, universal. Ou seja, eu estou no mundo, esse número e essa figura, estou aí no mundo, interagindo com outras tantas realidades, com outros tantos números e outras tantas figuras. Bem, esse aspecto universal envolve sim a matemática, porque eu já disse, eu sou um e não dois, e eu sou de uma determinada figura e não de outra, mas é apenas isso, todo o resto está inserido em infinitas outras ligações. Eu sou um ser humano que nasceu num determinado lugar e não em outro, eu tive uma determinada cultura e não outra, enfim, eu posso ficar aqui dias e dias falando sobre mim, e isso não tem nada a ver especificamente com a matemática. A matemática se desmembra da filosofia quando ela faz um recorte. Ela pega o número e desvincula de toda a realidade exterior, de toda a sua ligação com o entorno. Por exemplo, quando eu digo eu sou o matemático não quer saber quem eu sou, quer saber o que é o Então ele isola o e vai estudar o que é o independentemente de todo o contexto em que o número aparece, se apresenta. É um recorte muito específico, é como se a ciência da matemática criasse para si um território exclusivo seu, particular, sem nenhuma relação com a realidade. O estudo da matemática se desmembra da filosofia quando se concentra em figuras abstratas, como o número, o triângulo, o ponto, a linha e assim por diante, independentemente da sua aplicação na realidade. O filósofo já trata da figura inserida num contexto universal. Ele não estuda a figura em si, mas estuda aquele elemento que reproduz uma figura e o seu estatuto ideal, mas não fica apenas no campo, no âmbito próprio daquele elemento. O matemático, sim. A mesma coisa aconteceu com a física, por exemplo, o movimento dos corpos. A física não está interessada no corpo de João especificamente, como que João faz para se movimentar de um ponto para outro, se deslocar de um ponto para outro a tal velocidade e não a outra e assim por diante. Ela se concentra apenas no movimento, independentemente da sua realidade. E assim forma uma ciência própria. E aconteceu isso com todas as outras, com a biologia, com a química e assim por diante. A psicologia, por exemplo, ela vai se desmembrando da filosofia quando passa a estudar a alma especificamente, não a alma de fulano ou de cicrano ou de beltrano. Percebe? A psicologia seria o logos da alma, da psique,
o estudo, o discurso sobre a alma. Mas a alma, alguém já viu a alma? Não, a alma é uma abstração. Ela existe, porém existe individualmente. A alma do Alexandre Bellet, a alma do Pedro, a alma da Maria, e sempre nesse sentido. Agora, quando se faz um estudo exclusivo da alma, esse ente abstrato, independente da alma de quem seja, desvinculado da realidade propriamente, ou então da sua universalidade, se está fazendo uma ciência própria, se está criando um território à parte da filosofia. Pois é. Então isso foi possível. Isso foi possível com algumas ciências, porque era possível trabalhar o seu objeto de modo exclusivo, abstrato, sem nenhuma relação com a realidade. É possível trabalhar o número 1 independentemente se existe um número 1 na natureza. Porque o número 1 na natureza é sempre uma coisa. Que coisa? Um isqueiro, um microfone, uma pessoa. Quando a matemática trata do número 1, ela não está tratando da coisa do número 1, mas do número 1 em si. Percebe? Então aí está dado um território particular. Quando isso é possível sim desmembrar um território da filosofia, desmembrar uma parte da filosofia e criar um território particular. Tanto é que aconteceu na história. Então, o conceito de filosofia acabou mudando muito. Agora, já temos uma certa ideia do porquê permaneceu na filosofia apenas a ontologia, a metafísica, a lógica, a teoria do conhecimento, a ética, a estética e a filosofia da religião. Porque essas áreas da filosofia não conseguiram ainda desmembrar parte do objeto, transformando-o num território à parte. Não conseguiram desmembrar ou encontrar um objeto particular ali que pudesse ser desvinculado de todo o resto, de toda a universalidade. Isso já nos dá uma certa ideia do porquê essas áreas do conhecimento ainda são filosóficas. É claro, por enquanto é só uma certa ideia. Então assim a gente já tem aí uma certa ideia do que é a filosofia, depois dessa limpeza, vamos dizer assim, das outras ciências. A filosofia é tudo aquilo que está dentro da área da filosofia, toma o objeto desde sua totalidade. E toda a ciência que não é filosofia toma o seu objeto de modo parcial, não total, de modo parcial. Bem, mas aí é que entra um problema. O que é tomar um objeto desde sua totalidade? A filosofia, para ser filosofia, precisa fazer isso, tomar qualquer objeto desde a totalidade. Um exemplo bem simples. Isso aqui é um objeto. É evidente que isso aqui é um objeto. E eu posso estudá-lo de duas formas. Se é um objeto, que nós chamamos lápis, eu posso investigar esse objeto de dois modos. De modo parcial, desvinculando-o de toda a realidade para dizer o que é isso aqui conceitualmente apenas enquanto um objeto, totalmente desvinculado do resto. Mas posso tomá-lo dentro da totalidade da realidade, ou, como gostam de dizer os filósofos, dentro da totalidade do ser. Preciso, para fazer filosofia, ao me deparar com esse objeto, tomá-lo desde a totalidade. E aí é que começa a complicar um pouquinho a coisa, porque como que é estudar um objeto desde a sua totalidade? Vejam, esse objeto, tomado por uma ciência particular, dirá que ele é feito com um determinado material para um determinado fim. E a sua função de
de objetos se caracteriza quando cumpre esse determinado fim. Ponto. Agora, tomá-lo desde a totalidade é entrar na sua estrutura dentro da realidade. O que ele é estruturalmente dentro de toda a realidade, ou, como gostam de dizer os filósofos, dentro do ser. Aí entra, por exemplo, a ontologia, que é exatamente isso. A ontologia é o estudo que recai sobre todos os objetos possíveis e imagináveis dentro da totalidade do ser. Por exemplo, para a ontologia, esse objeto faz parte de um ramo exclusivo da realidade. Ele não é uma ideia e também não é um valor, embora tenha um valor agregado, e não é um ente metafísico. Para a ontologia, dentro da totalidade do ser, esse objeto é um ente material que tem várias outras estruturas que os filósofos chamam estruturas ônticas, isso nós vamos ver adiante, que o definem dentro da totalidade, e não apenas como um objeto de uso para um determinado fim. O seu estudo é muito mais amplo. Isso é só para dar uma ideia, eu estou só dando rápidas pinceladas introdutórias. Bem, se a ontologia tem essa preocupação em debruçar-se sobre todos os entes da natureza, ela tem por finalidade a totalidade do ser. E é isso que caracteriza a filosofia, o estudo da totalidade do ser, e não de aspectos particulares. A filosofia não está interessada em desvincular esse objeto ou qualquer outro objeto da realidade total ou da totalidade do ser para estudá-la como um fenômeno à parte. Isso é matéria de ciências outras, ciências particulares. Se a filosofia quiser saber alguma coisa sobre este objeto, terá que ser dentro da totalidade. Isso já define um pouco a filosofia. Bem, então nós podemos dizer que a filosofia tem pelo menos uma grande área essencial, que é a ontologia, o estudo de todas as coisas que existem e que podem existir. Mas existe também outra parte, outro ramo, vamos dizer, da filosofia que completa esse primeiro, que também é essencial, que não pode ser afastado da filosofia, que é o estudo de como conhecemos os objetos, que seria a teoria do conhecimento, ou um termo mais antigo, a gnosiologia, que vem de gnosis, que é conhecimento também. A ontologia parte do estudo sobre os objetos, o estudo dos objetos na totalidade do ser. Portanto, ela é essencialmente filosófica, ela é da essência da filosofia. Mas existe essa outra parte, esse outro ramo, que é o estudo do conhecimento, ou seja, de como conhecemos o objeto. É chamada teoria do conhecimento. Tudo o resto pode desmembrar-se da filosofia. Essas duas áreas não, porque isso seria dividir a essência, quebrar a própria essência da filosofia. Então, rapidamente, recapitulando, a filosofia é a ciência da totalidade do ser. E a ciência da totalidade do ser é dividida em dois ramos. A ontologia, que estuda todos os objetos que existem, os reais, os ideais, as possibilidades e também os transcendentes, todos os objetos que existem. E a outra parte é a ciência que estuda como conhecemos os objetos. Um rápido exemplo sobre essas duas áreas. A ontologia, por exemplo, conseguiu mapear tudo o que existe. Todos os entes estão mapeados dentro da ontologia. Como tudo que existe é algo muito grande, a totalidade do ser é muito grande, a ontologia dividiu essa totalidade em 4 grandes regiões. A região dos entes reais,
a região dos entes ideais, a região dos entes de valor, que não são nem ideais nem reais, e a região dos entes metafísicos, que é composta por 3 objetos, basicamente: Deus, homem e o mundo. Com esse mapa, com esse mapeamento, a ontologia dá conta de todos os entes que existem, os ideais, ou seja, os imaginários, os fantasiosos, os reais, as valências e também os entes transcendentes. É possível estudar a totalidade do ser a partir daí? Para essa parte da filosofia é possível, chamada ontologia. Por exemplo, dos entes reais sabemos muitas coisas. Nós sabemos, a partir da ontologia, qual é a estrutura de um ente real. O que caracteriza um ente real, uma coisa real? O que caracteriza um ente ideal? Bem, um ente ideal não pode ser um ente real porque, segundo a ontologia, as suas estruturas ônticas são diferentes. Quando nós analisamos a estrutura de um ente, nós sabemos se ele é real ou ideal. Não há como confundir. Eu não posso confundir um triângulo, que é um ente ideal, com um lápis, que é um ente real. Por quê? Porque se eu entendo, se eu faço uma averiguação das estruturas que caracterizam esses dois entes, eu vou ver que existem diferenças, e muito grandes. Mas também não posso confundir um ente real com um valor. Não posso também confundir um ente ideal com um valor, porque os valores também têm outras estruturas, têm estruturas diferentes. E não posso confundir nenhum desses entes que eu falei até agora, citei, os entes reais, os entes ideais, os entes de valor, com Deus, por exemplo, com o homem, por exemplo, ou com o mundo. Por quê? Porque são estruturas absolutamente diferentes. Pois bem, tudo isso se propõe essa grande parte da filosofia chamada ontologia. Agora, um detalhe: como que eu consigo conhecer tudo isso? Bem, isso já é um trabalho para outra grande área da filosofia que completa o conjunto da filosofia, a teoria do conhecimento. Como conhecemos? Como é possível conhecer? A filosofia atravessa toda a modernidade se preocupando exatamente com essa outra área da filosofia, a teoria do conhecimento. Dentre os filósofos, talvez os filósofos mais famosos dessa área, na modernidade, são Descartes, Leibniz e Kant. Eles fizeram um grande mapeamento na área da teoria do conhecimento. E os grandes filósofos da ontologia não poderiam ser outros senão Platão, Aristóteles e São Tomás de Aquino, que fecha o conjunto desses dois grandes territórios da filosofia. Então vejam, a segunda aula, bastante introdutória também, é só para dar assim um panorama mais ou menos geral do que é a filosofia. A filosofia começa lá com os gregos, como a busca do conhecimento. Qual conhecimento? Opinativo? Não. O conhecimento científico, a episteme. Depois produz um primeiro método para se chegar a esse conhecimento científico. Depois, com Aristóteles, organiza o conjunto do conhecimento. Depois, com a entrada do cristianismo na Europa, surge uma primeira divisão na filosofia, que é a teologia, usando basicamente os mesmos métodos filosóficos. Posteriormente, na Idade Moderna, a filosofia começa a se tornar muito ampla. Várias áreas que estavam dentro da filosofia vão se afastando, até que finalmente, no fim da Idade Moderna, começo da era contemporânea, a filosofia está, vamos dizer assim, diferente conceitualmente. Depois que saíram várias ciências do seu âmbito, ficou dentro da filosofia apenas o que era essencial à filosofia. Então, essa transformação toda mostra o seguinte: quando falamos em filosofia, quando alguém nos exige uma primeira definição de filosofia, é impossível. Por quê? Porque a filosofia teve ela própria uma grande transformação na história,
e não dá para falar sobre defini-la sem uma vivência propriamente de todas essas transformações. Bem, sobre o último aspecto abordado aqui, quando a filosofia se caracteriza por ser o estudo de um objeto a partir da totalidade, nisso nós temos que entrar numa linguagem própria da filosofia. Vocês sabem que a realidade é muito grande. Eu estou aqui, por exemplo, mas no meu entorno tem paredes, depois a casa propriamente, depois a rua, a calçada, o bairro, o município está inserido num estado, o estado está inserido num país, o país num continente, o continente num planeta e o planeta em algum lugar também. Dentro de tudo isso, além de tudo isso, existe o homem com seus sonhos, suas fantasias, suas criações, suas inspirações. Existe alguém que veio para a Terra e mostrou uma verdade que estava oculta até então, a realidade divina, e a coisa não para mais. Existem as ideias humanas baseadas em números e conceitos e assim por diante. É infinito. Tudo isso é muito grande. Tudo isso é muito grande. E nós estamos aqui dentro de tudo isso. Pois bem, o que é o tudo isso? O tudo isso para o grego era o ser. Tudo que há, o grego pega tudo o que há. O grego lá no início da filosofia, o nascedouro da filosofia, tem essa concepção até agora. Tudo o que há, toda a realidade, está dentro de uma totalidade, e essa totalidade o grego deu o nome de ser. Pois bem, o objeto fundamental da filosofia, e é por isso que essas áreas permaneceram dentro da filosofia, é o ser. Daí porque a filosofia não pode estudar nenhum objeto independente desse conjunto maior que engloba tudo. Todo o objeto de estudo da filosofia é a tentativa de estudá-lo dentro da totalidade do ser. E é bom que vocês, por exemplo, que fazem o curso, mas não têm ainda um contato prévio, anterior com a filosofia, que saibam essa nomenclatura. A filosofia é o estudo do ser, bem, da totalidade do ser. Não é propriamente o estudo de Deus, embora o estudo de Deus faça parte de uma área da filosofia. Nós não podemos confundir o ser, que é a totalidade de tudo que existe, com Deus na questão propriamente de linguagem da filosofia. Embora a teologia faça isso, embora nós possamos eventualmente fazer isso, no fundo a filosofia é o estudo das coisas dentro de Deus. Mas, por uma questão de respeito próprio à história da filosofia, nós dizemos o ser. Nós vamos trabalhar também o conceito de ser entre os gregos. Ele está muito ligado, evidentemente, ao logos grego. E para entendermos isso, nós precisamos voltar lá na antiguidade grega. Os gregos, nós não podemos associar o ser a Deus propriamente, porque os gregos, os antigos, aqueles que deram o pontapé inicial na filosofia, não conheceram Jesus, não conheceram a verdade revelada. Mas, no fundo, todos falavam basicamente a mesma coisa. Toda a realidade está dentro de uma unidade. Era isso que os gregos entendiam. Como não sabiam da verdade revelada, deram um nome ser. Nós podemos também, de modo particular, ter essa percepção, porque isso nos adianta muito na filosofia. Eu tenho percebido, eu dei aula há muitos anos numa universidade pública e percebi durante todo esse tempo que os ateus têm muita dificuldade para entender o conceito de ser na filosofia. E não se faz filosofia sem uma percepção disso, sem um certo entendimento sobre isso, porque afinal a filosofia é o estudo do ser. A filosofia estuda qualquer coisa na totalidade do ser. Se o sujeito não tem a mínima noção de que o ser é toda a realidade dentro de uma unidade, que nós cristãos chamamos de Deus, ele fica sempre patinando na filosofia. Realmente não vai para adiante. Acaba se apegando apenas em discursos bastante analíticos e pomposos, mas não tem a pegada filosófica.
Eu não aconselho vocês, os meus alunos, a dizerem isso publicamente, que eu fiz uma associação entre o ser dos gregos com Deus da revelação, o Deus da Torá ou do Novo Testamento. Eu não aconselho vocês a dizerem, porque isso pode me causar muito problema com os puristas da filosofia, principalmente com os ateus. Mas aconselho vocês a terem essa percepção, pelo menos interna. O que, na verdade, os gregos queriam saber, no fundo, era um mistério da totalidade das coisas dentro de uma unidade. Isso foi sempre ideia da filosofia, conhecer a verdade plena. A verdade plena, depois nós ficamos sabendo, com o advento da revelação dada por nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus uno e trino, mas aí já é outra história. Mas aconselho sim que vocês façam essa associação. O ser é para os gregos aquilo que Deus é para nós. Por enquanto é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima quarta. A aula era para ter sido ontem, mas como ontem foi aquela palhaçada encenada lá pelos democratas americanos, não deu para fazer, mas na próxima quarta nós voltamos, se Deus quiser. Até depois.